Graças a Deus, ovelhas amadas do Senhor Jesus, obrigado por você mais uma vez acessar o nosso canal. Você não imagina o quanto é importante para nós sempre que vemos que as visualizações têm aumentado, os comentários estão sempre ali positivos, tem algumas críticas também e a gente entende e aceita perfeitamente. Você pode comentar, você pode criticar sim, você tem toda a liberdade, dentro, claro, de um padrão de respeito que a gente pede. Você pode expor a sua opinião que nós vamos respeitar também. Você pode comentar aí o que você tem aprendido com esta série, o início de tudo. Então eu gostaria que você fique comigo agora nesse vídeo e já vai marcando aí nos seus favoritos os vídeos dessa playlist. Você pode começar lá no primeiro capítulo de Gênesis e ler a Bíblia comigo. São 5, 7 minutos cada vídeo. Uma breve leitura, um capítulo e uma pequena explicação daquele capítulo. É muito especial, tem abençoado muita gente. E se você já está acompanhando desde o início, por favor, comenta aí embaixo a sua experiência. E não deixe de se inscrever no nosso canal. Botãozinho vermelho, sempre ali, pau, clicou, se inscreveu, vai para acionar as notificações, clicou, acionou e aí não perde nenhuma bênção mais. Gênesis, ainda no capítulo 12, no versículo 37. A saída dos israelitas do Egito. Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. E cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito. Não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de o ter circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora de casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então se chegará e observará e será como natural da terra. Mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural, para o forasteiro que peregrinar entre vós. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Naquele mesmo dia, tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. E aí está o cumprimento da palavra de Deus, da promessa, né? A promessa que se cumpre. Veja, meus amados, que Deus vela pela sua palavra. O que ele disse a Moisés lá no Monte Sinai, primeira aparição a Moisés. Deus disse: olha, você vai a Faraó. E eis que eu ouvi o clamor do meu povo. A sua aflição, a sua angústia chegaram até mim e eu desci a fim de livrá-los. Eu vou tirar o meu povo, mesmo que 430 anos depois. Ele fez uma promessa a José. Lembra de José? Lembra quando ele transformou a terra do Egito num manancial de fartura, num celeiro
de fartura, quando alimentou o mundo todo, inclusive o povo de Israel. 430 anos depois, a promessa está se cumprindo. Porque Deus não falha e nem tarda. Tem um ditado que diz que Deus tarda, mas não falha. Mentira, Deus não tarda. Ele age conforme as nossas atitudes, conforme os nossos atos. Se buscamos, ele se deixa achar. Ele só pôde descer para livrar quando o povo começou a clamar. Ele não muda, Deus é imutável. É o mesmo Deus de ontem, hoje e será para sempre. Ele só pode livrar. Ele está a fim de livrar, mas ele só pode fazê-lo se nós clamamos. Por que Deus não me tira dessa, pastor Mário? Por que Deus não resolve o meu problema? Por que Deus não coloca um fim na minha dor? Deus age conforme nós determinamos. Nós atraímos as bênçãos ou mantemos as maldições. Somos nós quem determinamos. Nós vamos falar mais sobre isso nos próximos capítulos. O que eu quero enfatizar é que Deus deixa claro para Moisés: olha, vocês vão preparar a Páscoa, vocês vão preparar o Cordeiro. O Cordeiro não pode ser com defeito. O Cordeiro não pode ter ossos quebrados. Vocês vão reunir a família. Vocês não vão aceitar forasteiro nem andarilho. Mas se ele chegar e ele aceitar ser incircuncidado, ele fará parte da família. É como se ele tivesse nascido na casa de vocês. Olha só, o que Deus está fazendo com Moisés é o mesmo que ele faz conosco através de Jesus nos dias de hoje. O Cordeiro Santo de Deus. Jesus, ele veio para todo aquele que o aceita. Aquele que aceita ser circuncidado. Aquele que aceita, sabe, os padrões do Evangelho. Lembra que Deus falou para Abraão para separar o meu povo, Abraão? Está misturado, tem muita gente misturada, Abraão. Quero que você chame os homens e faz a circuncisão. Faz aquele corte, faz aquela marca. E assim se fez. E a partir de agora, todo menino, toda criança que nascer, todo menino que nascer, toda criança do sexo masculino tem que ser circuncidada. Fazer uma marca, Moisés. E esse é o meu povo separado, que tem a marca. Ele se torna da família. Se vir alguém de fora, se for um forasteiro, se ele aceitar ser circuncidado, trate-o como se fosse da sua casa. E Jesus vem. Depois Isaías também fala, né, que o Senhor Jesus, o Salvador, não teria nenhum osso quebrado. E vocês lembram que lá no Calvário, quando estavam os dois ladrões na cruz, era por costume deles, quando crucificavam um ladrão, um bandido, para saber se estava morto ou não, eles iam e quebravam os seus ossos. Mas havia uma palavra. Desde a época, aqui quando Deus determina, na época do faraó, do Egito, de Moisés, o cordeiro não poderia ser quebrado. Ele se quebrantaria. É forte, né? E depois, quando Jesus na cruz, não foi permitido que nenhum osso dele se quebrasse. Então o soldado vai e coloca aquela lança, né? Transpassa a lança. A Bíblia diz que ele foi transpassado, mas não foi quebrado. Ele foi por inteiro, ele foi completo. Se entregou por inteiro. E aí, essa circuncisão que Deus pede a Moisés é exatamente isso. Se a pessoa aceita, se ela se coloca nos padrões do Evangelho, ela passa a ter direito à promessa. O povo está saindo agora do Egito. O povo vai começar a andar em direção ao Mar Vermelho. E nesses próximos capítulos, nós vamos viver uma das histórias mais lindas que toda a humanidade já viu. A abertura do Mar Vermelho. Como se deu e por que aconteceu. E o que houve depois que o povo passou. Se prepare que os próximos capítulos vão ser... Vamos orar? Deus amado, Pai querido, em nome de Jesus, oramos nesse momento, clamamos ao Senhor para que venha com a marca, a circuncisão, que é a marca do sangue, da promessa sobre a vida de cada um de nós. Se essa pessoa, ela diz, por que Deus não me ouve, Deus não me tira desta situação? Ela se encontra aflita e desesperada, que agora o Senhor chegue até ela com socorro, o Senhor chegue até ela com livramento, com poder. Que haja manifestação do teu poder nesse momento. Em nome de Jesus.
Eu declaro e determino que a sua vida seja abençoada. Se você não se inscreveu no nosso canal, para você receber mais vídeos como esse, receber mensagem avisando que tem mais vídeos como esse, não perder nenhum capítulo da nossa série, o início de tudo, se inscreva agora, ative as notificações. Tá certo? Cuide-se bem, porque Deus tem coisa grande para fazer na sua vida.